Olá, pessoal, tudo bem? Estamos morrendo de saudade, que bom que mais uma vez estamos aqui conversando sobre temas tão afins nossos, tão queridos. E eu não vejo a hora de a gente não estar mais aqui em palestras online e recomeçarmos as nossas palestras presenciais. Mas sentimos que esse dia está mais próximo do que nunca, mas enquanto ele não chega, vamos continuar aqui gravando essas palestras online, não é? Bom, é um tema muito caro, selecionado pela casa para falar sobre as crianças, sobre os nossos filhos, numa semana tão sugestiva, né? Uma semana em que comemoramos o Dia das Crianças, em que também comemoramos o Dia dos Professores, e sempre esses assuntos são muito afins à minha concepção, né? Enquanto professora, enquanto educadora espírita e enquanto mãe. Vamos aqui compartilhar a tela para a gente seguir com a apresentação de um slide que eu já tinha preparado numa outra oportunidade, quando eu falei sobre a temática Nossos Filhos são Espíritos, que tem muito a ver com a temática proposta desta conversa nossa, que é a educação dos nossos filhos segundo o Espiritismo. Então, vamos iniciar com essa frase de Jesus, em que a maioria já deve saber, já deve conhecer, mas vamos tentar refletir um pouco sobre ela. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 15. E é quando Jesus nos estimula, nos incita, nos provoca a assemelharmos-nos às crianças. Não que elas são seres puros, até porque seria incoerência com relação à lei de Deus, já que elas não obraram positivamente em nada, não praticaram nenhum bem, não evoluíram em termos nenhum por falta de oportunidade, então também elas não mereciam o céu, né, o lado direito de Deus. Mas quando Jesus fala isso, é daqueles que se assemelham às crianças, ou seja, que têm comportamentos baseados na verdade, baseado na pureza, na inocência das crianças. Não que as crianças vão para o céu, né? A gente sabe, e a tônica dessa nossa conversa é justamente compreender qual o papel da criança na vida, né? O papel da infância, melhor dizendo. Que, na verdade, a infância é uma construção social. E a gente pode pincelar um pouco ao longo da nossa conversa. As crianças no sentido do encantamento com o mundo, no sentido da verdade. Não que elas são seres angelicais que, ao desencarnarem enquanto crianças, vão para o céu. A gente já entende que não existe isso. As crianças são espíritos e, como tal, estão na evolução adequada ao seu ritmo, né? Vamos avançar aí algumas imagens de crianças do mundo inteiro, que a gente aqui, eu até pensei com você o clipe, e o dia de botar a palestra, eu compartilho o clipe da música, porque assim, é pra gente perceber que todas as pessoas do mundo, todos nós já fomos criança. Aí ele vai citando Pinochet, Hitler, Maomé, Simone de Beauvoir e tantas outras crianças, né? E agora não sei se vocês estão ouvindo o chorinho infantil, porque eu estou gravando aqui da escola, mas criança é isso. Todos nós, enquanto crianças, choramos, fomos dependentes, sentimos medo, tivemos mãe ou temos mães, tivemos pais ou temos pais, independente da localidade onde nascemos, independente do nosso repertório cultural, da bagagem que recebemos de nossa família, mas todos os espíritos passaram pela fase da infância. E para nós, enquanto espíritas, como é importante a gente ter esse estudo, ter essa ciência, essa consciência de que ali naquele corpinho infantil habita um espírito eterno,
e que já tenham longas bagagens e ainda tem muito que viver e que já viveu. No livro Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio Corrêa de Miranda fala a seguinte frase, o seguinte pensamento, né? O ser coisas, mas não as cria, nem com o passar da carreira de escritor e espírita, ele foi provocado a fazer isso. E outras reflexões também contribuíram para ele escrever esse livro. Quem seria aquele ser? De onde vinha? O que pretendia na vida? Como seria ele? Que papel me caberia naquela vida? Qual seria a nossa relação? Então, para todos, futuros papais ou mamães, ou quem pretende cuidar de uma criança, essas reflexões vêm a calhar porque, de fato, tem uma nova vida na nossa frente e o que fazer com ela. É muito interessante a gente estudar sobre isso e nos alertar da importância, da grandiosidade desse papel, né? Claro que a sociedade como um todo, independente de ser espírito ou não, já compreende e já entende a importância de um cuidador, de um adulto responsável na vida daquela criança. Mas, enquanto família espírita, essa responsabilidade é maior. Tem essa pesquisa aí, Life Before Life, de 1979, em que a psicóloga norte-americana, a doutora Ellen Albach, ela reuniu um importante acervo de dados científicos sobre acontecimentos espirituais com seus pacientes, né? Cerca de 750 pacientes foram submetidos a essa pesquisa enquanto faziam regressão de memória. Olha que dados interessantes. 90% disseram que morrer foi uma experiência agradável. Nascer é que pareceu uma tragédia. 81% afirmaram que eles próprios decidiram nascer. 19% não tinham lembranças nenhuma. Provavelmente eu estava aí, porque a minha memória cada dia está pior. Quanto mais de outras vidas. Eu não lembro as coisas dessa vida, quanto mais de outras. 68% estavam relutantes, tensos ou conformados. 26% estavam otimistas com a nova oportunidade. E 87% declararam conhecer os pais, parentes e amigos de vidas anteriores. Interessante é que, embora seja uma pesquisa científica e não espírita, né, ela era uma psicóloga norte-americana, tudo que tem aí, todas as informações estão em consonância com o espiritismo. Por quê? A questão da reencarnação e da desencarnação, quando a gente sabe que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, para nós, o que é desencarnar, na verdade, é renascer lá no mundo espiritual, na verdadeira vida. E o que é nascer para a gente, para lá é desencarnar, porque eles estão se despedindo da verdadeira vida, né? E vindo para esse escafandro, como o André Luiz traz essa analogia também, né? Aquela roupa de mergulhador densa, submetido a uma atmosfera densa. Então, é quase um aprisionamento para o espírito reencarnar. Então, é por isso que tem uma frase, né, que vive de tal forma que, como você nasceu, todos sorriam e só você chorava. Então, viva de uma forma que no final da vida todos choram e apenas você sorria. E normalmente essa é a realidade, né? Então, veja, 81% afirmaram que eles próprios decidiram nascer. A gente vê em Kardec que a maior parte dos espíritos colaboram com o seu planejamento reencarnatório. 26% estavam otimistas com a nova oportunidade. A reencarnação é isso, é uma nova oportunidade, né, de refazer, de reconstruir. E o final declaram conhecer pais, parentes e amigos de vidas anteriores, porque o ciclo familiar, ele muda os papéis, mas aqueles espíritos vão compartilhar experiências durante muitas vidas, até que tudo seja organizado e estruturado. Por que eu tenho trazido isso? É para
a gente crítica, é uma janela de aprendizagem, de afetividade, de recepção de coisas novas, né? E a comunicação com a criança nessa fase é imprescindível. E principalmente, inclusive, a partir desde a barriga, né, da concepção. Comunicar é tornar comum, né? A própria palavra já traz isso, né? A ação de tornar comum. E existem esses dois tipos de comunicação que eu trouxe para a gente refletir um pouco sobre como a gente tem lidado com essa questão da comunicação. Tem a comunicação por circulação e a comunicação por exteriorização. Por circulação seria aquele pensamento puro que ainda não está bem articulado, né? Inarticulado, não está codificado em palavras, está ainda no campo das ideias. E a comunicação por exteriorização é a tradução do pensamento em palavras, é a comunicação externa. A primeira é muito aquela comunicação dos pais com a criança, que não precisa nem trocar palavras, inclusive o bebê. E eles já se compreendem, né? Trazendo para a nossa dinâmica aqui. Clive Baxter fala que a consciência primária em todas as coisas da vida. Antes do ato de se comunicar através de palavras, existe a comunicação do olhar, a comunicação dos gestos, né? Essa consciência primária, como Clive Baxter fala. A linguagem universal da vida. Também é esse tipo de comunicação. Olha o que Hermínio Corrêa de Miranda fala. Podemos e devemos nos comunicar com os bebês desde que nascem ou até mesmo antes. Já tem pesquisas que mostram como o efeito de música clássica tem surtido um efeito positivo nos bebês durante a gestação. Então, o reconhecimento da voz do pai, da voz da mãe, aquele sentimento de segurança e de proteção. Os bebês não terão condições para responder, mas as suas mentes e os seus corações estão abertos ao acesso de sentimentos, emoções, conflitos, afeto ou aversão, e as sutilezas que sequer podemos imaginar. Então, veja que é importante, né? 9 meses, Existem mães que passam os 9 meses sem se comunicar com seu filho, sem sequer lhe dar um nome, sem sequer compartilhar com ele das experiências. E como esse tempo acaba ficando perdido nesse sentido, quando já poderia estar se estabelecendo ali relações muito importantes. Portanto, conversem com seus filhos, qualquer que seja a idade. O magnetismo do amor se transmite fácil. Então, não só nos bebês, durante a barriga, durante a gestação, mas após o nascimento, conversem com eles pequenos, enquanto choram, enquanto dormem, porque a gente entende que ali habita um espírito que ainda está impossibilitado de se expressar da sua forma mais completa, em função da deficiência e debilidade daquele corpinho, mas que ele está lá, ouvindo, recebendo as impressões. E existem coisas que nós precisamos desaprender, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é a de que elas não herdam características psicológicas, como a inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Então, o que os filhos herdam dos pais é um material biológico, genético e não psicológico, né? Eles herdam apenas características físicas, que são geneticamente transmissíveis, como a cor da pele, dos olhos, dos cabelos, a tendência para esta ou aquela conformação física, uma predisposição para esta ou aquela enfermidade, ou a uma saúde mais estável, traços fisionômicos e coisas dessa ordem. Então, e aí, umas pessoas mais do que as outras, né, transmitem geneticamente isso. Meu gene deve ser muito recessivo, porque os meus filhos não têm fisicamente nada a ver comigo. Eu selecionei aqui algumas frases para a gente pensar, que às vezes fala da boca para fora, mas não entende. Fulaninho é tão lindo, parece um anjinho inocente. E é só o parece mesmo, viu, gente? Porque, assim,
Ninguém é um anjinho inocente por ser simplesmente uma criança. Claro que a gente entende que naquela frase primeira de Jesus, né, vinde a minhas criancinhas, é essa ideia de um anjinho inocente, puro, verdadeiro, que ainda está imaculado. Mas, na verdade, a gente não deve ficar falando muito esse tipo. Claro que a gente às vezes fala com carinho, com meu rei, meu anjo. Agora, sendo falado muito, acaba as crianças produzindo efeito contrário do passado. Eu sou uma princesa, preciso ter tudo que eu quero. Então, são algumas determinadas falas que a gente acaba reproduzindo que pode ter um efeito diferente do que a gente está idealizando. Pau que nasce torto, morre torto. O Espiritismo vem provar que, muito pelo contrário, na infância é o momento de a gente estar remodelando essa plantinha que ainda está bem jovem, né, bem imatura, ainda dá para a gente endireitar. Então, essa frase aí a gente já não pode estar reproduzindo tanto. É de pequeno que se torce o pepino. Também uma frase que é interessante a gente refletir, porque de fato é de pequeno que a gente consegue consertar, retorcer, torcer, para ver se a coisa anda. E aí vamos trazer para a nossa base kardeciana. Vimos algumas reflexões de Hermínio Corrêa de Miranda, todas em consonância com o que a doutrina espírita traz. E aí, para cada fala dele, a gente vem atestar a concordância das obras básicas. Aí está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item parentela corporal e parentela espiritual. Olha só. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isso aí é grifo nosso, tá, gente? Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o envoltório corpóreo, o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Ele não vai transmitir para o filho o seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento moral, o seu conhecimento afetivo, mas ele pode auxiliar, ou melhor, ele deve auxiliar aquela criança no desenvolvimento dessas potencialidades. E aí, claro, acaba a criança se assemelhando com as famílias, porque é justamente o que a família tem de habilidade que ela vai estar podendo transmitir. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava conversando com uma amiga, que os meus filhos não têm muita habilidade, embora gostem, mas não têm muita habilidade de desenhar. O mais velho ainda desenha de palito, agora que ele está começando a evoluir mais para colocar pescoço, membros e tudo. O pequeno ainda está na fase da caratuja e tal, não tem muito como a gente avaliar, mas assim, eu penso muito e reflito isso comigo mesmo, porque eu fui uma pessoa, uma criança que foi tolhida de desenhar. Eu sempre gostei muito de pintar. Gosto de desenhar, mas não sei. E aí não evolui muito. Continuo com aqueles bonequinhos de palitinho. E fui, em algum momento, provavelmente, eu fui tolhida disso e me bastei. Então, também eu não reproduzo isso para os meus filhos. Eu não repasso isso, porque é uma coisa que eu também não sei. E na minha mente eu não sei para poder ensinar. Agora, já outras habilidades no hábito de ler, no hábito de escrever. O mais velho adora escrever histórias. Então, claro que isso a gente pode sim transmitir. Também, se ele viesse com essa habilidade, independente da minha falta de, eles iriam desenvolver. Né? Então, também a gente não deve fazer tanto meia-culpa, nem também tanto, puxou o pai, puxou a mãe. Filho de peixe, peixinho é, né? É uma questão muito de equilíbrio que a gente precisa ponderar. No Livro dos Espíritos, quando fala da volta do espírito à vida corporal, no tema da infância, o Espírito Verdade responde desse sentido. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram.
nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. Também grifo nosso. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? E aí, essa inquietação, né, do espírito de verdade é muito interessante, porque assim, qual a utilidade da infância? Quando a gente para pensar que até mesmo aqueles corações mais endurecidos, eles se amolecem, nem que seja a infância de um animal, né? Um cachorrinho, filhotinho, um gatinho, filhotinho, mesmo para quem nem curte tanto pet, mas você já naturalmente tem um sentimento diferente do que quando ele é adulto, né? A natureza é perfeita, fez eles mais gordinhos, a carinha mais redonda, os olhinhos maiores, para que mostre aquela necessidade de dependência e o adulto possa acolhê-lo. Então, a infância tem essa importância também de despertar sentimentos nobres nos espíritos. Pergunta 197 do Livro dos Espíritos. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Resposta: às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então, isso daí vale entre uma família, né? De pais adultos, o filho ali está criança, mas às vezes nessa própria existência a gente já percebe uma maturidade desse espírito com relação aos seus familiares, quando passa por qualquer problema, que é quando a gente evidencia, né? A resiliência, o poder de superação, a compreensão e paciência das crianças. Não de todas, mas você percebe, muitas das vezes passam de forma melhor o luto ou uma crise do que os adultos, né? Então, pode ser que ali habite um espírito já mais evoluído. Agora, não que aquilo, naquela existência, torne a relação pai e filho dificulte, na verdade, né? Porque graças a Deus tem o esquecimento do passado e aquela criança não tem a lembrança de que foi a mãe da sua mãe em outra vida. Ela pode ter a superioridade moral, intelectual, que vai sendo mais evidente, vai se evidenciando quando chega a maturidade, né? Enquanto ainda está nessa relação dos pais com os filhos estarem um na infância e o outro na fase adulta, essa discrepância é mais evidente. Mas quando todos já são adultos e de repente os pais aí já estão na fase idosa, é que essa divergência de caráter é que se mostra mais evidente. Pergunta 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dá a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? Olha que pergunta interessante para uma época que Kardec ainda estava estudando, né? Ainda estava pesquisando sobre tudo isso, sobre a relação de individualidade do espírito, né? A resposta: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então veja que interessante. Aí prova mais do que o próprio Jesus, quando fala que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Mais para frente a gente vai ver essa passagem. Então, você vê pais ignorantes, pais estúpidos, pais grosseiros, podem gerar filhos delicados, filhos doces, como o contrário também. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral. Vejam como Kardec cerca esse assunto. Conclui no Livro dos Espíritos, depois vai aprofundar no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai vendo a unicidade do pensamento espírita. Olha a resposta: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade, que são os laços materiais, né?
E de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? Aí a resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Olha que interessante. Aí a gente lembra logo famílias de músicos, famílias de artistas, famílias de escritores, famílias de políticos, de advogados, de médicos, que tem a questão da influência ativa dos pais para aquele filho seguir tal carreira, mas também tem as inclinações espontâneas, né? No caso da música, que muitas das vezes é algo inato, porque são espíritos simpáticos, espíritos que estão ali atraídos pelas afinidades, né? Isso é muito bonito, a gente conviver e compartilhar com pessoas simpáticas as nossas ideias, aos nossos ideais. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior? Essa pergunta é muito interessante, porque aí haja prece e haja oração, para que todo mundo ia pedir que reencarnasse o próprio Allan Kardec aqui na minha família, né? Uma irmã Dulce ou Chico Xavier, só espíritos de luz, espíritos evoluídos. E, na verdade, não é assim, né? Olha a resposta: não. Mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Olha que coisa linda. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, na verdade, naquele pensamento de que a gente tem o que merece, o que precisa para a nossa evolução, então aquele filho que reencarnou em nossa família ou aquela filha são justamente os espíritos que precisam compartilhar conosco daquela experiência. E aí, se são maus, se são ingratos, se são egoístas, é o que a gente precisa. Nem que seja como dever para ali restituir a sua divindade, né? A sua essência divina. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Notem que antes ele já tinha feito essa pergunta e agora refaz para poder, de fato, amarrar. Olha a resposta. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Como a gente vê, né, que tem crianças que só não avança mais nas ponderações, nas reflexões, porque ainda tem a imaturidade cerebral, mas ali do seu jeitinho, com seu vocabulário ainda infantil, mas elas dão cada lição e muito adulto. Que dirá da nossa saudosa tirinha aí do Quino, né? Com a Mafalda. Olha só. Mas por que eu tenho que fazer isso? Ela falando com a mãe. Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Aí Mafalda responde. Se é uma questão de título, eu sou a sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então, veja o argumento. As crianças hoje em dia são assim. Não se contentam mais com é porque é assim, ou um sim ou um não. Precisam serem justificadas, a gente precisa responder, porque elas vêm com muita sede de criticidade, de argumentos. E a gente precisa estar muito preparado para estar respondendo isso. E, de fato, errada não está. Mas também não está certa, porque ela não tinha como gritar assim com a mãe. Mas, realmente, do mesmo jeito que a mãe está aprendendo a ser mãe, a filha ou o filho também está aprendendo a ser filho, o pai está aprendendo a ser pai, porque quando há aquele chorinho do nascimento, está nascendo ali um bebê, mas também está nascendo ali uma mãe e está nascendo ali um pai. Se não renascendo, né? Se não for o primeiro filho. Mas que aí vai ser uma nova mãe e um novo pai, porque é um novo filho, né? E cada criança demanda energias e emoções diferentes para os seus pais. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Quem já não se perguntou, meu Deus, um espírito evoluído, que já foi PhD, já fez doutorado, já descobriu vacinas em outra vida, já sabe línguas, um poliglota, e aí desencarna, tem que reencarnar, e aí passar pelo menos aqueles 7 anos da primeira infância, tolhido das suas potencialidades, podado. Qual é a utilidade disso, né? Que perda de tempo. Muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus do céu, no mundo evoluído, acho que não tem nem criança, vai direto para poder
produzir, ter uma vida ativa? Vamos ver a resposta. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Veja que legal aí que Kardec não fala da mãe, não fala do pai, não fala da professora ou dos avós. Fala de que essa responsabilidade é do que estão encarregados pela sua educação. E aí cada um vai assumindo esse papel dependendo da circunstância. Então, é um momento em que está mais acessível, em que a gente, ainda endurecidos, precisa desses incentivos, né, dessas lições, desses exemplos. E, consequentemente, em mundos mais evoluídos, não vai mais haver essa necessidade de uma acessibilidade maior às impressões do bom, do bonito e do belo. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Então, esse trecho dessa mensagem de Santo Agostinho, que é uma das mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, foi tirado assim, especialmente para esse momento, de nós, pais, mães, nesta vida ou em outras, de nos refletirmos sobre o que é que a gente tem feito com essa missão, né? O que é que a gente tem feito para aproximar essas criaturinhas de Deus? Independente de a gente ser espírita, evangélico, católico, budista ou não seguir nenhuma religião, é dever dos pais aproximar os seus filhos do bem, do bom e do belo. Mas claro que aqui, enquanto espíritas, nós vamos falar das famílias espíritas. E precisamos, sim, dar-lhes o exemplo, conversar com eles sobre a vida de Jesus, contar as parábolas, já que por esse tempo as aulinhas de educação espírita infanto-juvenil também estão paradas. Vamos estimular os nossos filhos a assistirem filmes saudáveis, a ter leituras sadias, ou mesmo os nossos exemplos, né? Então, educar um filho enquanto espírita é essa dupla responsabilidade, né? De também elucidá-los sobre os tesouros que temos em nossas mãos. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vô-lo enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. E aí a mãe, enquanto adulto da relação naquela existência, é que tem a autoridade e o poder de refletir sobre um dos dois errou. Então, independente de que seja, é o momento agora da gente baixar a guarda e tentar reconstruir essa história. Existem relacionamentos instáveis demais, frágeis demais entre mãe e filho, entre pai e filha, entre a família nuclear, vamos dizer assim. E que é importante que ainda nessa existência eles sejam restabelecidos, eles sejam revigorados. Para isso, na infância, eu elenquei aqui alguns tópicos sobre a programação espiritual. Como é que acontece, né, essa reencarnação? Tem as pesquisas do passado, com as possibilidades futuras, a identificação e localização de pessoas. Vê bem, esse quebra-cabeça para ser armado até aquele espírito reencarnar em nossa família. As condições dos espíritos para as tarefas coletivas, as tendências a estimular ou combater determinadas habilidades ou potencialidades,
virtudes a enfatizar? Será que aquele meio familiar vai potencializar aquele espírito? Ou, de fato, vai possibilitar a correção de alguns erros? Ou vai fazer com que ele adquira novos, né? É a estrutura e a organização do corpo que vai reencarnar, vai facilitar, vai bloquear. Então, notem quantas variáveis estão envolvidas nesse processo reencarnatório. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Então, notem como o Espiritismo vem consolar o coração daquela mãe tão aflito por causa da imprevidência de um filho adolescente, ou já adulto mesmo, das avarezas, né, das luxúrias, dos comportamentos desregrados, que muitas vezes ela até se culpa por não ter dado a educação que imagina que seria diferente, ou de outra forma que ele iria agir. Mas, na verdade, sabemos que até determinada idade, as famílias têm influência sobre aquela criatura. Mas depois daquilo, quando ela assume de fato seu caráter, sua personalidade, quando passa da fase da adolescência, ali cada vez mais vai ser mais difícil o pai ou a mãe influenciar mudanças de atitudes, mas também nada é impossível, né? Até um idoso pode mudar a postura, mudar um pensamento ou uma opinião sobre alguma coisa. Só que realmente, com o passar dos anos, isso vai ficar muito mais difícil. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Então, isso é muito importante, o olhar atento, a escuta ativa, a fala afetiva, você acolher ao invés de recriminar, ao invés de expor em público aquela deficiência da criança, ao invés de ridicularizá-la junto dos primos ou dos amigos, é acolher no canto, né? O que a gente entende enquanto adulto com um grupo de amigos, né? Elogiar em público e criticar no particular. Então, assim também funciona com a criança. Claro que isso depende muito das circunstâncias, né? Mas o que a gente está querendo mostrar é que é preciso ter muita atenção com a criança, porque quanto mais cedo a gente identificar determinados comportamentos, mais a gente pode atuar, mais a gente pode impedir que ele crie raízes. Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Aí eu trouxe algumas reflexões de Kardec e de Pestalozzi, que foi o seu mestre pedagógico, para a gente entender de onde veio essas reflexões de Kardec enquanto codificador do Espiritismo. Teve uma origem. Teve a origem no professor Rivaio Pedagogo, que bebeu na fonte de Pestalozzi, aquele educador de vanguarda, numa época em que a França tinha uma educação muito ainda tradicional, e ele já vinha com ideias modernas. Então, olha só, que interessante. Esse trecho é de Dora Encontre, ela é uma das poucas estudiosas de Pestalozzi aqui no Brasil, e fala sobre isso. O que eu desejaria dela, isso é Pestalozzi falando sobre as mães. O que eu desejaria dela é somente amor reflexível. É natural que eu ponha como primeira condição o amor, que sempre comparecerá espontaneamente. Tudo que eu pediria a uma mãe seria que ela fizesse operar seu amor com a maior força possível e, todavia, regulasse com a reflexão. A mãe ou o pai, né? Nessa época, as mães eram responsáveis pela educação doméstica dos filhos, os pais eram um pouco atuantes. Mas a gente pode trazer já para a nossa realidade que, graças a Deus, tem se modificado um pouco. Olha só. Ela perceberá que a educação não pode consistir numa série de admoestações e correções, prêmios e punições, de ordens e normas que se sucedem sem unidade de esforço, nem vivacidade de execução.
Então, educar não é barganhar, né? A criança precisa entender através do exemplo, do amor. A primeira palavra que Pestalozzi traz é o amor. Educar ou criar um filho é, sobretudo, um ato de amor. Aí, o professor Rivaio, Kardec fala, ele escreve um manual para ajudar, um manual didático para ajudar as mães a educarem seus filhos em casa. Os meios apropriados para educar a juventude constituem uma ciência bem distinta que se deveria estudar para ser educador. Como se estuda medicina para ser médico? A educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os vermes da virtude e reprimir os do ócio. Olha que coisa linda, tantos anos antes de ele ser apresentado ali às mesas girantes, a partir do qual ele iria desabrochar para as pesquisas espíritas. Mas aí já tinha o germe do educador mor, né? Daquele que levantava a bandeira da educação como chave do progresso da humanidade. Isso é muito lindo. Em certos casos, é melhor não punir. Uma simples observação amigável, uma repreensão feita com doçura ou com energia, segundo a situação, ou mesmo um olhar, fazem mais efeito que uma punição. Isto depende do caráter da criança, da sua idade, das circunstâncias, que podem tornar o meio que se emprega mais ou menos enérgico, e de mil outras causas possíveis de se definir, mas que por sua prudência, o educador experimentado deve analisar. Veja que sensibilidade, né, do professor Rivaio nessas orientações para os educadores, para as mães, as famílias em geral. Então, o que eu poderia contribuir, na verdade, não é contribuição minha, é contribuição do professor Rivaio, é contribuição de Pestalozzi ou do próprio Allan Kardec, do Espírito de Verdade, sobre como nós devemos educar os nossos filhos enquanto espíritas, direcioná-los nos preceitos do espiritismo. Isso é de uma beleza fundamental. Agora já estamos encerrando. Eu vou pedir licença para que a prece final, eu sei que provavelmente ainda vai ter depois outra prece, mas a gente já vai entrando no clima de serenidade, de calma, e eu vou ler essa oração da criança, escrita por Emmanuel. Ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade e promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolve-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afastes de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa de água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Segue aí as referências bibliográficas. E no final, uma brincadeirinha para a gente não passar esse Dia das Crianças sem alegria, sem bom humor, não é? Aí agora deixa eu parar aqui a apresentação, que aí a gente vai encerrar nossa fala, encerrar com agradecimento, com gratidão, mais uma oportunidade. Desejamos a todas as crianças que estão aí no interior de cada um de vocês, que ela retome com todo o seu brilho, com toda a sua alegria de outrora, e que a gente possa sempre acolhê-la, honrá-la e abraçá-la. Beijo no coração e até a próxima.